Senhor Jesus, amém. Enquanto tocava esse último canto, no serviço do meu rei, eu estava lembrando uma coisa. Esse ano eu completo 34 anos em que eu me converti. Uma coisa que é interessante quando a gente conhece Jesus, isso assim comigo, né? Não sei o caso dos outros irmãos. Mas eu particularmente assim, uma das coisas que me fez ter essa convicção é estar sempre presente na casa de Deus, né? O amor de Deus, o amor de Jesus, ele quando ele entra na vida da gente, ele nos contagia a tal ponto que, independente do tipo de vida que a gente leva, do estado do nosso coração, se nós estamos contentes, tristes, alegres, desanimados, né, com dor ou sem dor, é um compromisso que a gente assume, né? Isso vai de pessoa para pessoa. Eu particularmente, todo esse tempo aí, eu só deixei de ir para a igreja no tempo de pandemia. E assim, eu sei muito bem que existe uma grande dificuldade no dia a dia, nas nossas vidas, naquilo que nós enfrentamos, né? Forças assim que estão até fora do nosso controle, que muitas vezes nos fazem desviar do caminho da igreja, nos fazem sair dessa situação, até coisas mesmo que nós enfrentamos, as dificuldades da vida da gente. Mas eu digo para vocês, irmãos, toda vez que vocês conseguem, né, se esforçam em estar presentes na casa de Deus, eu vou falar para vocês, independente da maneira que é acontecido o desenrolar da reunião, o desenrolar do culto, da celebração, das coisas que nós ouvimos, das coisas que nós cantamos, das coisas que das orações que são feitas, dos testemunhos. Eu vou dizer para vocês, o simples fato de você vir para a casa de Deus, se esforçar, porque eu falo para vocês, é um esforço muito grande. Parece que não, mas existe uma luta muito grande dentro da vida de cada um de nós, mesmo com aqueles que são fiéis em estar presentes na igreja, mesmo aqueles que são fiéis em estar sempre presentes na casa de Deus, há uma luta constante dentro do nosso coração. E eu falo para vocês, para nós que somos de Jesus, o Espírito Santo ele habita no nosso coração, e esse é o tema que nós já estamos a dois, esse é o terceiro domingo que nós vamos estar encerrando essa série de mensagens acerca do Espírito Santo de Deus. Mas eu vou falar para vocês, irmãos, independente da maneira em que você esteja na igreja, vindo para a casa de Deus, independente do nosso senso crítico, porque eu falo para vocês, todos nós temos um senso crítico a partir do momento que nós vamos para a igreja e nós nos sentamos no banco. Para aquele que está fazendo acontecer, aqueles que estão sendo usados por Deus, seja para cantar, para orar, para fazer uma abertura, para trazer a mensagem, tirando esses, a partir do momento que nós nos sentamos no banco para a gente estar ouvindo, participando, temos um senso crítico pessoal de cada um de nós, né? Ou o culto foi bom, ou não foi bom, ou a música que foi cantada, ela foi boa ou não, desafinada ou não importa o que quer que seja, nós temos um senso crítico. Mas, a partir do momento em que nós, dentro de nós, fazemos uma oração para Deus assim, Senhor, independente da maneira que eu estou na tua casa, independente da maneira em que eu venho, independente da maneira que está o estado do meu coração, fala comigo. Seja no louvor, seja na oração, seja em alguma palavra, seja na mensagem, peça para Deus falar com você. Se você pedir de coração, em algum momento do transcorrer dessa 1 hora e pouco em que acontece a reunião, pode ter certeza, Deus ele vai te visitar. De que maneira? Não sei, mas a palavra de Deus ela mostra que existem, maneiras incontáveis, inumeráveis, aonde Deus ele manifesta a sua glória e a sua graça na vida das pessoas, na vida daqueles até de quem são usados por Deus. Então Deus ele tem
uma maneira, sabe, sobrenatural dele agir, tratar, falar, abençoar, tocar na vida de cada um de nós, que nós nos surpreendemos muitas vezes. Muitas vezes nós achamos assim: nossa, veio uma coisa na minha cabeça, ou alguma coisa me dizia, ou algo me transformou, ou algo me mudou o caminho. Tudo isso, irmãos, quando não tem uma explicação lógica dentro da sua cabeça e do seu coração, sabe? Se você, que é de Deus, e você sabe que algumas coisas que aconteceram na sua vida, sabe, te levaram para o caminho certo, e te falaram alguma coisa certa, podem ter certeza que não foi Deus, foi o Espírito de Deus, foi Jesus quem chegou e quis te falar alguma coisa. E quando a gente começa a dar ouvidos para a voz de Jesus, eu vou dizer para vocês, irmãos, a sua vida, ela começa a ser transformada. E quando você coloca no teu coração, proposta assim: hoje eu vou para a igreja, quer faça chuva, quer faça sol, eu tenho ou não impedimento na minha vida. Quando você tem essa determinação, mesmo que não aconteça nada na sua vida, pode ter certeza de uma coisa: você deu um passo, ou um grande passo nos dias de hoje, que eu falo, porque tudo nos tira da presença de Deus e tudo nos desvia do caminho do Senhor. Você deu um grande passo para você estar entrando em adoração a Deus. Mesmo que você ache uma coisa absurda, você acha: não, o que é isso daí? Adoração é exatamente isso. É uma coisa que você não entende, uma coisa que não tem explicação para você, mas você sabe de uma coisa: vai ser bom. Vai ser bom para você, e com certeza Deus vai se agradar da sua atitude de coração no nome de Jesus. Abram a Bíblia de vocês lá no livro de João, capítulo 16. Nós vamos falar sobre a missão do Consolador. Nós vamos falar algumas coisas sobre a conversa que Jesus teve com seus discípulos após a última ceia, nos momentos que antecederam a sua morte. Jesus ele vai trazer algumas falas entre ele e seus discípulos que a gente passa despercebido, sabe, no nosso entendimento. Mas se a gente prestar atenção em algumas coisas que Jesus falou, em algumas coisas que os discípulos dele perguntaram e comentaram com Jesus, a gente vai ver, sabe, coisas que podem nos ajudar a nos encontrar nesse caminho e nessa direção em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos apresentar a Ele as nossas vidas, o nosso coração, em mais esse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado é o teu santo e maravilhoso nome sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre a tua casa, Pai. Nós te louvamos e te rendemos graças, ó Pai. Te damos toda e qualquer glorificação, ó Pai. Que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. E nesse momento nós pedimos a ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito venha estar agindo no coração de cada um de nós. Que, ó Deus amado, Pai querido, que no momento em que essa palavra for pregada, Senhor, que não seja, Senhor Deus agora, a minha vida, que não seja o nosso eu, mas que seja, ó Deus agora, o próprio Senhor a estar falando e levando a tua mensagem, Senhor, de exortação, de edificação, de animação dentro do coração do teu povo, ó Pai. Ó Deus agora, obrigado por todas as coisas e te pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deixem sempre a Bíblia de vocês aberta, no livro de João capítulo 16, que eu não vou ler o texto inteiro, eu vou ler alguns pedaços, alguns trechos desse capítulo, mais especificamente 5 pedaços, e vou começar pelo versículo 7 até o 11. Nesses momentos finais, Jesus ele trouxe importantes recomendações para os seus discípulos acerca, da obra do ministério do Espírito Santo, que eles não conheciam naquela época, e hoje nós, com a palavra de Deus nas nossas mãos,
nós temos a oportunidade de a gente entender bem melhor do que eles que estavam presentes com Jesus, mesmo porque eles ainda não tinham visto acontecer essas coisas. João, o apóstolo de Cristo, o apóstolo do amor, ele chegou e escreveu esse livro, obviamente foi bem lá na frente, quase que nos seus últimos dias. Então tudo isso que está escrito aí foi uma narrativa dele, em que ele estava presente juntamente com Jesus naqueles momentos, e ele transmite exatamente qual era o sentimento que eles, discípulos, tinham naquele momento em que Jesus falava algumas coisas, algumas recomendações acerca do que estava para acontecer com a vida dele, não somente com o mundo, com em Jerusalém, na questão em si, mas acerca daquilo que estava para acontecer nos momentos que antecediam a sua morte. Então, no versículo 7 ao 11, Jesus ele vai dizer assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Aí eu pergunto, por que Jesus ele precisou partir para que o Espírito Santo venha? Se você se lembrar da caminhada de Jesus Cristo, não faz suas Bíblias, sabe? Nós vamos ler mais outros trechos. Nós vamos ler um pedaço para a gente poder entender que, dependendo do capítulo, quando a gente lê ele inteiro, para a gente conseguir retomar na nossa memória alguns acontecimentos e fatos que vão ser um pouco diferentes uns dos outros, fica difícil a gente poder chegar e acompanhar passo a passo daquilo que está escrito. Se você se lembrar, Jesus ele chegou e falou: convém que eu vá para que venha o Consolador. Ele vai chegar e ele vai vir para convencer o pecado, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica o significado de cada uma dessas palavras, que o Espírito Santo ele vai convencer, ele vai chegar e vai falar para o mundo do pecado de cada um, da justiça de Deus e do juízo. Agora, minha pergunta é o seguinte: por que Jesus ele teve que partir? Olha só que coisa interessante. Jesus, quando ele chegou, antes desse momento, esse momento era um momento exclusivo, onde Jesus estava com os seus 11 discípulos. Não esqueçam, Judas ele tinha saído para trair Jesus, e estava só Jesus e mais os 11. Quando Jesus ele saía para pregar, quando Jesus ele saía para ensinar, multidões corriam atrás dele. E a gente chega e a gente vai lembrar de um evento onde Jesus ele chegou e fez o quê? Ele alimentou 5.000 homens, com pão e peixe. E aí quando fala que ele alimentou 5.000 homens, se você contar que tinha mulher e criança, multiplica por 3, tinha no mínimo 15.000 pessoas. Vamos falar assim, e isso se cada família tivesse um filho. Mas vamos chutar que tinha mais ou menos 15.000 pessoas. No outro evento ele alimentou 3.000. E toda vez que Jesus saía para andar, saía para caminhar, ele saía para fazer a sua peregrinação, de ensinar o reino de Deus, multidões corriam atrás dele. Agora, imagine o seguinte: Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias andando por aqueles, em torno de Jerusalém. Na hora que ele foi para o céu, quando a gente chega e lê no livro de Atos, a gente vê uma declaração de Paulo, vai dizer o seguinte, que mais ou menos 500 pessoas viram Jesus subir. Gente, eu falei de 2 eventos, onde Jesus alimentou multidões e tinha 15.000 pessoas, um talvez 10.000, 12.000 no outro. Por que tinha só 500 pessoas? É bastante gente também, mas quando você começa a ler os evangelhos, e você vê Jesus ele chegar, ele anunciar o reino de Deus, e ele fazer curas, milagres e transformações, gente, não tinha só 500 pessoas, tinha milhares de pessoas correndo atrás dele. Quando Jesus ele foi, para ser julgado, e ele foi para ser enforcado, parece que a multidão que estava gritando para ele ser crucificado e Barrabás ser solto, parecia que era um estádio de futebol. No estádio de futebol cabe 20, 30, 40, 50.000 pessoas. Imagine essa quantidade de pessoas no local onde Jesus estava sendo julgado,
onde Pilatos ele estava chegando, perguntando para o povo quem eles queriam que soltasse, Jesus ou Barrabás, quem eles queriam que matasse, Jesus ou Barrabás. A multidão gritava, e se a gente for ler os eventos nos evangelhos, a gente vai ter a impressão que era muita gente. Aí eu vou lembrar uma coisa para vocês. Isso nós vamos ser obrigados a ir lá para trás no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20. Essa recomendação de Jesus que ele falou que ele tinha que ir para que o Espírito pudesse vir, Jesus ele se tornou uma celebridade tão grande que as pessoas elas iam atrás de Jesus não por causa daquilo que ele ensinava. As pessoas iam atrás de Jesus por causa dos sinais que ele fazia. E as pessoas elas ficavam maravilhadas com seus ensinamentos, mas os ensinamentos de Jesus eram palavras bonitas que não fez efeito para a multidão. Por quê? Porque ficaram 11 ou 500, ou se vocês se lembrarem, quando as pessoas foram batizadas, receberam o Espírito de Deus, receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, dentro da casa onde Pedro estava e os outros apóstolos, eram 120 pessoas somente. Aí a gente consegue entender uma das coisas que Jesus ele falou: preciso ir para o Pai, para que o Espírito ele vinha. Além da necessidade de que Jesus ele tinha que voltar para a glória dele, porque ele é Deus, existia um outro fator. Eu ainda não abri a minha palavra, mas eu tenho certeza que vocês já abriram. Êxodo capítulo 20. Vamos ler o que está lá no livro de Êxodo capítulo 20. Olha só o que Deus ele fala nos 10 mandamentos. Versículo 3, olha o que Deus ele diz e falou para Moisés, é o segundo mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só o que Deus ele chega e fala com relação à idolatria. Aí quando a gente começa a chegar e falar sobre adoração a Deus, e você começa a ver o significado de adoração, e você começa a chegar e ver o que significa idolatrar uma imagem, ou idolatrar a Deus, você vai ver que, quando você pesquisar no dicionário, você vai ver que essas duas palavras têm praticamente o mesmo significado. Aí, o que aconteceu? Jesus ele estava fazendo tantas coisas, tantas obras, para ele mostrar para as pessoas que ele era o Messias, enviado por Deus para salvar aquele mundo, para salvar aquele povo, aquela geração. E as pessoas elas não estavam enxergando em Jesus como um enviado, como um Messias. Eles estavam enxergando em Jesus como um Deus que curava, como um Deus que fazia milagre, como um Deus que chegava e transformava a vida das pessoas. Jesus ele curou paralíticos, ele curou cegos, ele curou leprosos, ele fez com que pessoas, ouvissem, ele fez com que pessoas elas fossem libertas de demônios. Jesus ele curou à distância, ele curou de perto, ele curou de longe. Só que as pessoas elas começaram a chegar a Jesus de uma outra maneira. Eles começaram a enxergar Jesus exatamente como eles queriam que fossem os deuses que existiam no passado. Eu preciso de um Deus para produzir comida, eu preciso de um Deus para trazer chuva, eu preciso de um Deus para chegar e fazer com que a fertilidade aconteça, eu preciso de um Deus para chegar e suprir as necessidades. E Jesus, como Deus, ele não tem essa função. Jesus ele veio para salvar a humanidade do pecado de afastamento a Deus. Então quando Jesus ele chega e ele precisava ir para o céu, que ele precisava voltar para a presença do Pai, para que o Espírito pudesse vir, ele chegou e falou o quê? Que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo, o Consolador, ele viria para quê?
para convencer o mundo. Agora eu vou chegar e vou falar para vocês, nesse capítulo 16 de João, pega esse pedaço onde nós lemos aqui, o versículo 8, e tira a palavra mundo e coloca o seu nome. E vamos ler junto comigo. Ó. Então vamos lá. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá você ou a mim, no caso, do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Porque não creem em mim. Por que a gente não crê em Jesus? Porque a gente não aceitava, sabe, muitas vezes, que Deus ele era Senhor. A gente não aceitava que Deus ele era Criador. Quem nunca acreditou que veio dos macacos? Quantas e quantas pessoas não acreditavam naquilo que a gente aprendeu na escola? Todo mundo aqui passou pela escola. E todo mundo teve o mesmo ensino que eu tive. A teoria da evolução diz o quê? Que os homens descenderam dos macacos. É isso que a gente aprendeu na escola. Então, quando a gente chega e a gente vai na presença de Deus, a gente chega e começa a ler do pecado. Do pecado o quê? Do pecado que a gente se afastou de Deus, do pecado que a gente não aceitava a Deus como Senhor, como Criador, do pecado porque a gente chegou e não quer saber de Deus. Para quem? Para nós, hoje nós somos crentes, mas quando a gente não era crente, a gente acreditava em um monte de coisa, menos em Deus, Criador, transformador, em Deus que criou os céus e a terra e formou o homem e chegou e botou o Espírito em cada um de nós. Todos nós temos um Espírito, todos nós temos uma alma, diferentemente umas das outras. Não existe em toda a história da humanidade uma pessoa que seja exatamente igual a outra, que pensasse a mesma coisa, que fizesse a mesma coisa, que tivesse a mesma vida, que nascesse e morresse da mesma maneira. Cada um de nós é especial, cada um de nós é único diante da presença de Deus. Por que não acreditar em Deus? Então, quando a gente chega e lê esses versículos e a gente tira o mundo e coloca o nosso próprio nome, a gente começa a entender uma coisa: nós estávamos afastados de Deus. Por que da justiça de Deus? Olha o que Jesus ele fala da justiça. Ele chega e fala o quê? Porque ele vai para o Pai e não mais o vereis. Imagina o seguinte, o pessoal não entendeu lá naquela época, mas nós sabemos e nós entendemos. Jesus ele chegou e ele foi para a cruz, ele morreu, ele ressuscitou e depois ele foi para o céu. Então olha só, o fato de Jesus ressuscitar, o fato de Jesus ele chegar e morrer e ressuscitar, fez com que nós pudéssemos acreditar numa coisa: se Jesus como homem, ele morreu e ressuscitou, e ele não ressuscitou por ele mesmo, mas foi o próprio Deus, pelo seu Espírito, que trouxe Jesus de volta à vida, num corpo glorificado, porque da mesma maneira que ele chegou e ele andou nesses 40 dias, ele foi para o céu. E aí ele chega e fala da justiça de Deus, porque foi o próprio Senhor que operou esse milagre na vida de Jesus. O próprio Senhor foi quem requeriu a Jesus ir para o céu, e Jesus ele fala: eu vou porque vocês não me veem mais. Agora, por que tudo isso daí? Porque isso daí, quando Jesus ele ressuscitou e ele foi para o céu, ele colocou um marco, ele colocou uma separação. E aí vem o terceiro ponto, do juízo de Deus. Por quê? Olha o que Jesus ele chega e fala: o príncipe desse mundo já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. A Bíblia ensina que no mundo jaz o maligno. O príncipe desse mundo é o inimigo. Então, quando Jesus ele foi para o céu, ele estabeleceu um marco de diferença. A partir do momento em que Jesus ele foi para o céu, ele disse uma coisa: esse juízo, quando ele fala que o inimigo ele já estava condenado, ele quis dizer uma coisa:
quem é dele vai para o céu, quem não for dele vai para o inferno. Então Jesus, ele chegou e ele falou que essa obra de convencimento, essa obra do Espírito Santo, não é única e simplesmente que ele vai nos ensinar. Sabe onde a gente aprende? Sabe quando a gente, ensinar significa ensinar ou transmitir informação. Sabe quando a gente vai receber informação? A informação a gente recebe na igreja, a informação a gente recebe quando a gente estuda a palavra de Deus, a informação a gente recebe quando alguém vem nos falar algo das coisas que estão escritas aqui na Bíblia. Agora o Espírito Santo, ele não vem para isso, ele vem para usar aquilo que nos foi ensinado, ele vem para chegar e fazer com que as coisas que nós aprendemos e nós ouvimos com o passar do tempo acerca da obra de Jesus Cristo, ele vem para mostrar e provar que tudo aquilo que está contido nessa palavra de Deus é a verdade. Quando fala em convencer, é porque ele vai provar para as vidas da gente. Irmãos, de que maneira você acha que nós fomos batizados? Para quem é batizado nas águas, em algum momento da nossa vida, nós tivemos a certeza de que Jesus é Deus. Em algum momento da nossa vida, nós tivemos a certeza de que Jesus, ele é o Salvador e Consumador das nossas vidas. Em algum momento das nossas vidas, nós tivemos a certeza que se nós tivermos Cristo no coração, nós vamos para o céu, na eternidade, para a glória de Jesus, por dia que ele voltar. Então, irmãos, esse Espírito Santo, ele vem para chegar e trazer esse convencimento, ou seja, ele vem para provar e testificar, sabe, que Jesus é Senhor, Salvador, e ele faz todo e qualquer tipo de coisa que precisa ser feito para que nós cresçamos nele. Então olha só como Jesus, ele começa a fazer isso aí. Segundo ponto, vamos lá para o versículo 13 e 14. Olha o que Jesus, ele chega e fala. Ele vai falar sobre o Espírito Santo, tá? Aliás, ele está falando, mas ele vai falar de uma maneira um pouco mais clara acerca do Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Irmãos, Jesus está querendo dizer que o Espírito Santo, ele é o revelador. O que significa o revelador? Ele mostra, ele manifesta, ele torna conhecidas as obras de Jesus, né? O Espírito Santo de Deus, ele não vai imitar Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele não vai fazer a mesma coisa que Jesus ele fez, porque o que Jesus ele fez é único. Ele não vai ensinar nada daquilo que já existiu, mas ele vai fazer com que haja convicção. Ele vai fazer com que nosso coração aceite que todas as coisas que estejam aqui na Bíblia sejam verdades reais, sejam verdades verdadeiras. E aí eu vou lembrar de uma coisa. Não sei se você algum dia você já pensou em fazer isso daí, mas para quem já chegou e trabalhou na obra de Deus, a pessoa que tem ou gostaria de ter uma vocação, um dom de pregar, de evangelizar, de orar, de cantar e de fazer outras coisas mais, né, que normalmente são feitas dentro da obra de Deus, as pessoas, quando elas entram nesse caminho, elas falam assim: nossa, eu quero ser um adorador, eu quero ser uma pessoa exatamente igual àquela lá, igual a esse irmão, igual àquele irmão. E aí a gente começa a ver o seguinte: pessoas imitando pessoas, pessoas imitando pregadores, pessoas imitando cantores, pessoas imitando, sabe, outras pessoas na maneira de falar. Eu conheço uma igreja que eu visitei várias vezes essa igreja lá no passado. E quando a pessoa, o líder da igreja que não estava naquele dia pregando, ministrando, ensinando, fazendo culto à reunião, as outras pessoas que eram obreiras, elas imitavam até a maneira e o jeito de ser e falar daquela pessoa, do líder daquela igreja.
Irmãos, Espírito Santo de Deus, ele não é imitador de Jesus. Jesus, ele chegou e deixou bem claro aqui nesse último versículo que nós lemos. O Espírito Santo vai glorificar o nome de Jesus, porque ele há de receber, ou seja, ele há de receber a autoridade e poder de Cristo Jesus, quando ele estava ensinando sobre essa terra, e quando ele estava ministrando, e quando ele estava curando, sabe, daquilo que Jesus ele tinha para entregar naqueles dias. Então o Espírito Santo, ele não é um imitador, e nós muitas vezes, sabe, numa boa intenção, ou seja, sabe, ou numa boa vontade de querer chegar e ser igual a essa ou aquela pessoa, ou até então de chegar e pensar assim: nossa, a maneira dessa pessoa chegar e fazer e pregar, a maneira dessa pessoa chegar e ensinar, a maneira dessa pessoa chegar e cantar é tão bonito que eu quero fazer igual, para que as outras pessoas consigam, para que a multidão que esteja assistindo ela consiga chegar e ter, sabe, aquilo que o pessoal fala: nossa, a mesma unção, o mesmo Espírito, o mesmo agir de Deus, a mesma coisa. Irmãos, Espírito Santo não é imitador. E eu vou falar para vocês: não sejam imitadores de ninguém. O único que diz ali, na Bíblia, registrado, sabe, quando a pessoa chega e fala com uma autoridade, Paulo ele chega e fala: sejam meus imitadores, assim como eu o sou de Cristo Jesus. Ele não era unicamente e simplesmente um imitador, mas ele era um adorador de Cristo Jesus, um seguidor, sabe, um seguidor fiel de Jesus Cristo. Agora, como que o Espírito de Deus ele vai trabalhar na sua vida quando você começa a imitar alguém? Não vai trabalhar na vida de você, irmãos, porque quando você começa a imitar alguém, uma outra pessoa que você chega e você idolatra, primeiro, acabamos de ler em Êxodo, nós não podemos idolatrar ninguém. A partir do momento em que você adora uma imagem, você adora uma pessoa, a partir do momento em que você chega e você, sabe, você dá a sua vida por essa, por aquela outra pessoa que não seja Cristo Jesus, pela obra de Deus, irmãos, isso é idolatria. Idolatria é fanatismo, isso é doença, sabe? Então não seja imitador de ninguém. Se tiver que ser imitador, seja imitador de Cristo. Siga aquilo que Cristo ensinou. Eu vou dizer para vocês, irmãos, se você tem o Espírito de Deus, eu sei que você tem, seja você como você é, que o Espírito de Deus ele vai trabalhar e usar você e operar através de você, e vai chegar e abençoar a sua vida, e vai abençoar outras vidas através de você, da maneira que você é. Olhe para esses homens de Deus, vamos falar do Novo Testamento. Nenhum deles era igual a ninguém. Pedro, Tiago, João, Paulo, Barnabé, sabe? Todas essas pessoas que Timóteo, Tito, todas essas pessoas que existiram no Novo Testamento, ninguém era igual a ninguém. Se você chegar e pegar o livro de Timóteo foi um homem que foi levantado por Paulo, foi ensinado por Paulo, foi seguidor de Paulo, ele foi aprendiz, ele foi pastor que Paulo chegou e criou, e formou e levantou. Você vai ver o seguinte, que Timóteo, a primeira coisa que chega em Paulo, ele vai ver e falar sobre as características de Timóteo. Timóteo ele era um cara tímido, e Paulo nunca foi tímido. Paulo ele era um cara austero, ele era um militar, apesar de ele chegar e ser um religioso, mas ele era um religioso do regime militar, sabe, onde para ele sim é sim e não é não, e não tinha ser, antes, durante e depois com Cristo. Então ele era um cara, sabe, completamente diferente, mas ele não fez um aprendiz, um seguidor, um discípulo, sabe, para que fosse exatamente igual a ele, mas ele chegou e soube ensinar dentro daquela pessoa, da formação dele, do tipo de pessoa que ele é, um homem simples, um homem humilde, um cara dócil, uma pessoa que falava manso, e ele usou, sabe, e fez com que Timóteo enxergasse que da maneira que ele fosse, dele aprendendo e conhecendo a palavra de Deus, com o Espírito de Deus que habitava dentro do coração dele, ele conseguiu cuidar de igrejas, ele conseguiu chegar e cuidar de um povo e levar caminho adiante para a direção de Jesus.
Então muitas vezes nós ficamos preocupados com resultados, muitas vezes nós ficamos preocupados em da maneira como vai sair, como vai ficar, como se nós vamos cantar bem, se nós vamos pregar bem, se nós vamos orar bem, se nós vamos fazer isso ou aquilo bem. Irmãos, não tem que pensar nisso. Você tem que pensar em servir a Cristo, você tem que pensar em chegar e fazer o que Cristo está mandando para a sua vida. A primeira coisa que Jesus ele manda, chega e fala para nós: temos que ser fiéis a Deus. Temos que ser fiéis a Cristo. Temos que seguir, sabe, de coração a Jesus. Amar a Deus, amar o nosso próximo, amar a Jesus acima de todas as coisas, para que nós possamos fazer com que a verdade de Deus ela prevaleça dentro do nosso coração. Nosso coração, ele é cheio de verdades que não são verdades de Deus. Ele é cheio de verdades que são verdades nossas, para a nossa vida, para a nossa maneira de ser, para a nossa maneira de agir. Só que se nós deixarmos esse Espírito de Deus agir dentro da nossa vida, irmãos, eu não posso, você não pode ser uma coisa na igreja e outra coisa lá fora no mundo. E eu não estou falando de pecados, eu não estou falando de erros, eu não estou falando daquilo que a gente vive nas nossas vidas. Se nós deixarmos Cristo agir na nossa vida, se nós deixarmos Jesus ele moldar o nosso coração, pode ter certeza que as pessoas lá fora vão nos enxergar da mesma maneira que nós somos dentro da igreja. Todos nós somos carregados de pecados, mas dentro da nossa maneira de ser e de agir no nosso dia a dia, nós temos que deixar Deus trabalhar no nosso coração. Nós temos que chegar e falar para Deus: Senhor, tira de dentro de mim, tira de dentro de nós aquilo que não te agrada. E muitas vezes, irmãos, não é uma questão do pecado, né? Não querendo chegar e passar a mão no pecado, mas muitas vezes é a nossa maneira de ser. Às vezes temos um coração duro, às vezes nós somos teimosos, às vezes nós somos autoritários, às vezes nós não somos mansos com as pessoas. Agora, chega dentro da igreja, a gente bota o pé na igreja, todo mundo é manso. Reparou? Ninguém pisa em ninguém aqui dentro da igreja. Ninguém chega e trata as outras pessoas com ignorância ou trata as pessoas com indiferença. Agora, quando a gente fala fora no mundo, aí a coisa é diferente. Tem irmãos que às vezes a gente chega e anda na rua, irmãos de outros ministérios, outras igrejas, irmãos que a gente conhecia no passado, que a gente passa um lado da rua e ele passa do outro lado porque você está numa outra igreja e ninguém olha mais a sua cara. Isso não é coisa de Deus. Nós somos irmãos em Cristo, independente do lugar onde nós estivermos. Se é uma casa que adora a Jesus, que serve a Deus, que serve a Jesus, que segue os princípios bíblicos, irmãos, não importa a denominação. Não importa a denominação, porque todos nós fazemos parte da Igreja Universal de Jesus Cristo, da Igreja Universal de Deus. O dia que Jesus ele vier buscar, ele não vai vir buscar placa de igreja, ele vai vir buscar pessoas que o adoram, que o servem, que olham a Ele como Deus e seguem fielmente a Ele e não cegamente a igreja. Esse é que é o grande problema nosso. A gente não pode seguir cegamente a igreja, nós temos que seguir fielmente a Cristo. E reparem, eu não falei que nós temos que seguir cegamente a Cristo. Jesus nunca falou isso. Jesus ele sempre deixou revelado, e ele sempre falou da maneira que ele é, da maneira que nós temos que ser e nos portar diante da presença dele. Então nós temos que chegar e olhar o seguinte: olha como Jesus foi, olha como Jesus ele andou, olha como Jesus ele tratou as pessoas. Mas Jesus foi ignorante dos fariseus. Lógico, os fariseus achavam que eram Deus, os fariseus eles achavam que conheciam mais a lei do que Jesus, que veio de Deus, e eles não aceitavam nada daquilo que Jesus falava, eles não aceitavam nem os milagres que Jesus ele fazia, falavam que Jesus ele tinha demônio porque curava, porque transformava, porque dava vida, porque dava alegria para as pessoas, porque trazia renovação para as pessoas. Desde quando o diabo faz isso na vida das pessoas? O diabo ele amarra, o inimigo ele acorrenta,
O inimigo, ele te prende. Jesus nunca prendeu ninguém a crer. Paulo, ele se autodenominava escravo, servo de Cristo, mas ele nunca falou que ele era amarrado com Jesus. Ele era ligado a Jesus pela palavra, ele era ligado a Jesus pelo sangue de Jesus, ele era ligado a Jesus porque ele viu o sofrimento de Cristo no Calvário, ele viu a dor que Jesus ele sofreu. Sabe por quê? Uma coisa que eu deixei de falar da justiça de Deus: Jesus, quando ele foi para a morte, ele foi acusado de uma coisa que ele não cometeu. Um dos crimes que eles acusaram Jesus foi porque Jesus ele chegava e ele falava que ele era filho de Deus, que ele era o enviado de Deus, que ele era o Messias de Deus. E as pessoas acusaram e julgaram Jesus e mandaram ele para a morte com exatamente essa acusação. Aquele cara, aquele homem, ele diz que ele é filho de Deus, que ele é o próprio Deus. E Jesus ele foi para a morte e não cometeu crime nenhum. Então olha só o significado da justiça de Deus. E muitas vezes, quando nós achamos que nós estamos com a razão, a gente cresce igual um leão, a gente fica do tamanho de um urso, a gente não fica do tamanho de uma formiga, a gente, sabe, não grita igual o sussurro, não, a gente quer chegar e gritar para que todo mundo ouça, para que aquela pessoa ela passe vergonha mesmo. Jesus nunca deixou ninguém com vergonha. Na realidade, o único que ficou com vergonha quando Jesus manifestava a glória de Deus era ele. Porque todos os outros ficavam maravilhados e não conseguiam entender. Aquele que era contra Jesus não conseguia entender como ele tinha tanto poder, tanta sabedoria e falava tantas coisas da palavra de Deus sem ter passado por uma escola religiosa na época. Então olha só quando Jesus ele começava a falar acerca das coisas do Espírito Santo, que para nós faz muita diferença se a gente tiver esse entendimento hoje em dia. Seguinte, versículo 16 até o 19, Jesus ele falou uma coisa interessante para os seus discípulos: um pouco e não mais vivereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais vivereis, outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que Jesus ele quer dizer. E o Senhor, percebendo que desejava interrogá-los, perguntou: vocês se perguntam entre vós a respeito disso que eu vos disse? Um pouco e não mais vivereis, outra vez um pouco e ver-me-eis? Olha só a resposta disso daí, está no próprio versículo 17, que os discípulos dele chegaram e estavam discutindo. Um pouco e não mais vivereis. Significa o quê? Esse um pouco e não mais vivereis é porque Jesus ele chegou, ele estava presente juntamente com eles e ele era a alegria daqueles discípulos. Jesus era a vida daqueles discípulos. Aqueles 11 que tinham lá olhado para Jesus, estavam dormindo, comendo, vivendo o seu dia a dia durante 3 anos com Jesus, eles eram as pessoas mais alegres e felizes do mundo. E quando Jesus ele chega e fala um pouco não mais vivereis, ele estava dizendo o seguinte: que no dia da sua morte eles iriam sentir isso daí, eles não iriam mais a Jesus. E aí vocês imaginam como foram aqueles 3 dias em que Jesus, não foram totalmente 3 dias, mas como foram aqueles 3 dias em que Jesus ele chegou e ficou morto, longe, sumido da presença dos seus 11 discípulos e de alguns outros seguidores. Aí Jesus ele chega e fala outra pergunta: um pouco, outra vez um pouco e ver-me-eis. Passados aqueles 3 dias, Jesus ele ressuscita. Ele anda por mais ou menos uns 40 dias, juntamente com seus discípulos e mais alguns seguidores. E aí, essa palavra um pouco e outra vez vocês vão me ver. Imagina o seguinte: quando Jesus ressuscitou e ele se deu a conhecer, porque quando Jesus ressuscitou ninguém conheceu a Jesus.
Jesus ele já tinha ressuscitado. Uma das explicações para isso é porque ele já ressuscitou num corpo glorificado, porque as pessoas elas não conseguiam mais reconhecer a Cristo da maneira que eles o conheciam. Não se sabe dizer de que maneira ele mudou na sua aparência, na sua fisionomia, mas eles não conseguiam reconhecer a Cristo. Se foi o próprio Senhor que chegou e não deixou fazer com que eles enxergassem a exata forma que Jesus ele tinha juntamente com eles. Mas quando Jesus chegava e falava, sou eu sou Jesus, eu sou o Cristo, ou ele chegava e falava, olhem as minhas marcas, olhem as marcas dos pregos e dos furos que eu tinha, nas mãos e nos pés, né? E aí eles ficavam o quê? Radiantes, porque aquela expectativa que eles tinham perdido de que Jesus, para eles, Jesus ia dar o resto da vida juntamente com eles. Para eles iam estar felizes pelo resto da vida, fazendo tudo aquilo que Jesus quisesse que ele fizesse. E aí Jesus ele fala uma outra coisinha, que eles mesmos falaram, e vou para o Pai. Irmãos, quando Jesus ele foi para o céu, está lá registrado no livro de Atos, primeiro capítulo, quando Jesus ele estava subindo para o céu, depois que ele deu as recomendações para eles que ficassem ali em Jerusalém, sabe, até que eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, as pessoas, e nós também ficaríamos da mesma maneira, quando vê Jesus indo para o céu, e a gente ia ficar de queixo caído, a gente ia ficar maravilhado, a gente ia ficar olhando, sabe, e adorando aquele momento, fazendo com que aquela imagem nunca saísse da nossa mente e do nosso coração. Eles estavam o quê? Eles estavam até chocados, eles estavam até eletrificados, sabe, parados, num estado de êxtase quando Jesus foi para o céu. E aí teve um anjo chegar e despertar eles daquele sonho de olho aberto que eles estavam tendo, que não era um sonho, daquela visão de chegar e olhar Jesus ir para o céu, aonde o anjo chegou e falou para eles, da mesma maneira que vocês viram Jesus ele subir, vocês vão ver ele descer. Ou seja, todos aqueles que participaram desse momento e que chegaram, que estavam ali falando, João ele deixou registrado isso daí, que os 11 discípulos eles estavam questionando a Jesus, ou estavam falando entre eles o que vinha a ser essas coisas, que eles iam ficar alegres por um tempo, depois eles iam ficar radiantes, e depois quando Jesus não estivesse mais na presença deles, eles iam estar, sabe, com uma alegria em excesso, ou alegria, sabe, daquelas maneiras, daquelas alegrias que você não consegue tirar, porque são alegrias de Deus sobre a vida deles. Eles tinham a certeza de uma coisa, o Espírito Santo agindo dentro do coração de cada um deles, e revelando cada vez mais o amor de Jesus, e eles fazendo a obra de Jesus, ou seja, anunciando o Evangelho, levando a palavra de Deus, eles indo testemunhar mundo afora, que eles viveram, eles acompanharam um Senhor, o próprio Deus, chegar e trazer recomendações para eles, e que se eles aceitassem esse Senhor como Salvador da vida deles, sabe, e fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles seriam salvos, e eles iriam experimentar todas as coisas que Jesus ele deixou. E olha só o que Jesus ele chega e vai falar um pouco mais à frente. Versículo 23, 24, ele vai dizer assim: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, que se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. 26, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vindo o Pai, entrei no mundo, todavia deste mundo vou para o Pai. Jesus ele fala duas vezes nessa conversa com eles, ele fala naquele dia. Imaginem o seguinte: se a gente andasse com Jesus, tudo aquilo que a gente precisasse ou necessitasse, era só falar para Jesus que ele chegava e operava um milagre na vida da gente. Só que Jesus não estava mais com eles.
Agora, né, nesse momento que a gente deu na história, aquele momento que antecedia a sua morte. Mas depois que Jesus ele foi embora, ele foi para o céu, Jesus ele chega e fala, naquele dia, não importa o dia, naquele dia não quer dizer única e simplesmente no dia que Jesus foi embora para o céu, mas naquele dia, ou seja, em qualquer dia, depois desse evento que Jesus ele foi para o céu, que o Espírito Santo ele entrou e desceu para entrar no nosso coração, para a gente que acredita em Jesus Cristo, ele vai falar o seguinte: Jesus não está mais presente com a vida da gente, ele está no céu, intercedendo pelas nossas vidas, esperando o dia que Deus ele preparou para ele voltar para buscar a gente, que fazemos parte do seu povo. Aí Jesus ele não está mais presente, mas ele deixou algo extraordinário para nós. Ele deixou o poder da oração. O que é a oração? Você já parou para pensar no significado da oração? Principalmente quando você pede, Jesus ele chega e fala, naquele dia vocês pedirão a Deus, e eu não vou rogar, eu não vou precisar, Jesus falando, eu não vou precisar clamar, eu não vou precisar interceder a Deus para ele operar, mas o próprio Deus, o próprio Pai, ele vai entregar para vocês. Por quê? Porque vocês me amam, porque vocês me conhecem. Jesus falou isso com aqueles discípulos, mas e nós hoje em dia, de que maneira ficamos? Jesus ele chegou e falou uma outra coisa para os discípulos depois que ele ressuscitou, principalmente para Tomé. Se você se lembrar, e nós temos muito de Tomé na vida da gente, Tomé tinha aquela frase famosa que diz, né, que Tomé precisava ver para crer. E Tomé ele chegava e falava, se eu não ver a marca dos cravos em modo nenhum, eu vou acreditar que Jesus ressuscitou. E olha que ele andou junto com Jesus, hein? Juntamente com Pedro, Tiago e João. E aí quando Tomé chegou e viu as marcas de Jesus, quando Jesus ele estendeu o seu braço e a sua mão para Tomé e falou, olha Tomé, coloca o dedo aqui nas minhas chagas. Ele não precisou colocar os seus dedos, porque ele viu a marca dentro de Jesus. E Tomé ele fez uma declaração para Jesus, Senhor Deus meu. E Jesus ele chegou e falou, porque viu essa marca, você acreditou? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Jesus ele fez essa declaração para nós, irmãos. Ele fez essa declaração há 2000 anos atrás para nós. Ele falou que nós somos bem-aventurados porque nenhum de nós viu a Jesus. Nenhum de nós viu a Jesus Cristo. Mas nós cremos que Ele é Deus. Nós cremos que Ele é Senhor. E nós somos bem-aventurados. Exatamente por causa disso. Naquele dia, ou seja, em qualquer dia da sua vida, se você chegar e falar com Deus, e você pedir qualquer coisa para Deus, obviamente que estiver de acordo com a sua palavra, no nome de Jesus, ou no nome daquele Senhor que você acreditou, e você aceita como Salvador da sua vida, Jesus ele vai operar um milagre na sua vida. E a última coisa, que está lá no último versículo, em 17,3 ele vai dizer assim, no último versículo do capítulo 16, ele vai dizer assim, todas essas coisas, ou seja, essa conversa que nós tivemos aqui, falamos esses versículos que foram citados, no capítulo 16, todas essas coisas, Jesus ele diz o quê? Para que a gente tenha a paz dele. Porque no mundo nós vamos passar por tribulações e por aflições, mas com bom ânimo nós vamos vencer o mundo da mesma maneira que Jesus venceu. Em versículo 3 e 17 ele vai dizer assim, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, ó Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso finaliza a mensagem que a gente teve em 3 cultos, em 3 domingos, para falar acerca do Espírito Santo. Espero que você tenha conseguido entender um pouquinho
do significado, um pouquinho deste Deus que Ele vive e habita dentro de você. Que maravilha que é nós chegarmos e a pessoa chegar lá fora do mundo, aqueles que acreditam em outros deuses e não têm outras crenças, elas chegam e falam: olha, meu Deus é isso, meu Deus é aquilo, meu Deus não sei o que lá, faz isso e faz aquilo. Mas nenhum deles lá fora, eles podem chegar e falar como nós falamos: nós temos um Deus que habita em nosso coração. Quem é esse Deus? Espírito Santo de Deus. Aquele que fala conosco que Jesus é Rei. Aquele que fala conosco, que diz para nós que nós vamos ir para o céu, para habitar juntamente com o Senhor. Aquele que está dentro do nosso coração, para chegar e falar: você está vivo. Mas não é vivo porque o nosso coração está batendo. Você está vivo porque Deus, Ele não é Deus de morto. Deus, Ele é de Deus de homens e mulheres vivas. Ou seja, mesmo que a gente venha a partir desse mundo, nós nunca vamos morrer, porque para Deus nós vamos viver eternamente, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos resgatou de todas as coisas ruins, de todo o mal, de todo o pecado, e nos deu vida, que está acima de todo e qualquer nome, Jesus Cristo. Amém? Abra lá, primeiro.